A ciência que será apresentada a partir de agora poderá mudar seu futuro, pois com ela você poderá criar a vida mais maravilhosa que um dia já pensou em ter. Mas não basta só entendê-la, você vai precisar aplicá-la na sua vida. Caso contrário, nada mudará para você. Quando você se olha no espelho e enxerga apenas um ser, você está enganado, pois na realidade você está olhando para um aglomerado de mais de 50 trilhões de células que também são seres vivos. Então pode-se dizer que você é um enorme grupo, e não um ser único, e a governante dessas 50 trilhões de células é a sua mente. Nikola Tesla já dizia que o homem, assim como o universo, é uma máquina. Então, se o universo é uma máquina, significa que ele pode ser desmontado e estudado, para que assim nós possamos saber como ele funciona ao olhar para suas peças. Existem mais de 150 mil diferentes proteínas que constituem um corpo humano, nas quais fazem um papel muito importante tanto na estrutura quanto nas suas funções vitais, ou seja, você é proteína. Se quiser entender como a biologia funciona, você primeiro precisa entender de mecanismos. A princípio, a física newtoniana apontava que o universo era uma máquina feita de matéria, mas em 1925, a física quântica mostrou que na realidade o universo é feito de energia. A energia é como ondas na água, e aquele formato das ondas que você vê na água é na realidade energia passando por ela, que é o mesmo formato da energia que vai para o espaço. A questão é, quando duas ondas estão indo de encontro uma com a outra, o que acontece quando elas se chocam? Elas se entrelaçam e interferem uma na outra, e isso ocorre da seguinte forma. Se eu pegar duas pedras do mesmo tamanho e deixá-las caírem na água da mesma altura, as ondas provenientes do impacto estarão sincronizadas devido à semelhança entre os dois objetos. E quando elas se chocarem e interferirem umas nas outras, haverá uma somatória de energia que fará essa onda ficar ainda mais poderosa. Esse fenômeno se chama interferência construtiva. Mas também existe o efeito oposto. Por exemplo, se dessa vez eu pegar as mesmas pedras e jogá-las da mesma altura, mas em tempos diferentes, significa que isso criará ondas fora de sincronia, ou seja, enquanto uma onda estará subindo, a outra estará descendo, e quando elas se chocarem e se interferirem, uma acabará cancelando a outra. Isso é chamado de interferência destrutiva. Pode parecer complicado, mas você já experienciou isso na sua vida. Você já até conhece esses fenômenos, só que por nomes diferentes. Por exemplo, a interferência construtiva é comumente conhecida por vibe positiva, e a interferência destrutiva por vibe negativa. Um exemplo comum de vibe positiva é o seguinte: suponhamos que hoje é sexta-feira e você foi chamado para uma festa. Você está cansado, mas mesmo assim decide ir. Chegando lá, você encontra outras pessoas que estão com suas ondas em harmonia umas com as outras, inclusive com a sua. E como ondas sincronizadas se transformam em uma mais poderosa quando se chocam, aquele ambiente tira seu cansaço e te preenche de uma energia positiva que te faz muito bem. Agora um exemplo de vibe negativa. Suponhamos que você esteja esperando na fila de um estabelecimento e atrás de você existe um grupo de pessoas despejando ódio umas nas outras, falando mal de alguém ou reclamando de suas próprias vidas. O que acontece com a sua energia? Ela diminui. Afinal, energias fora de sincronia entram em conflito e cancelam umas às outras. Mas isso não acontece só com nós seres humanos. Todos os animais e todas as plantas também se comunicam por vibrações. Uma gazela não precisa ir até o leão e perguntar se ele é amigo dela, pois ela consegue sentir de longe a vibração não amigável que o leão emite. Se você fosse ensinado a ser sensível a vibrações quando criança, é muito provável que você não se meteria em relacionamentos abusivos ou em lugares tóxicos, pois a sua intuição te diria que aquele não era o melhor caminho. Mas o que normalmente acontece é que desde cedo nós ouvimos que não devemos seguir nossa intuição ou os nossos sentimentos, mas sim o que as pessoas dizem. Todos os organismos se comunicam por vibração e por isso eles conseguem identificar se estão em um lugar positivo ou negativo para o seu desenvolvimento. Nós humanos também temos essa habilidade, só não a praticamos. Mas agora você vai ver como as vibrações podem não só mudar as proteínas do corpo, como também alterar nossa saúde e nossa biologia. Apesar de um átomo poder ser visto através de um microscópio eletrônico, se você pudesse viajar para dentro de um átomo levando uma câmera de alta resolução e tirasse fotos dele de um lado para o outro, quando você voltasse e fosse conferir as fotos, não haveria nada nelas.
E aí alguém poderia perguntar: então, se um átomo é invisível, por que, por exemplo, eu não consigo atravessar uma mesa com as minhas mãos? Bom, para responder isso, vamos usar como exemplo a seguinte situação. Imagine que você está dirigindo um carro e lá na sua frente há um enorme tornado. A pergunta é: se você fosse a 150 km por hora em direção a esse tornado, na intenção de se chocar com ele, o que aconteceria? Será que você o atravessaria? A resposta é não, pois isso seria o mesmo que bater numa parede de pedra e você, junto com seu carro, seriam esmagados. Alguém poderia dizer que, pelo fato de conseguir ver o formato do tornado, pode ser que ele seja algo físico, mas se fosse tirado a poeira e a sujeira dele, é isso que restaria. Ou seja, você não veria nada. E da mesma forma, se você por acaso tentasse passar a 150 km por hora com seu carro por dentro dele, seria como bater numa parede invisível. A razão por trás disso é que existe um campo de força no qual você não consegue ultrapassar, e os átomos são como mini tornados. Todos os átomos criam ondas, e todas as ondas somadas criam o que se é chamado de campo. Você é feito de átomos, mas ao mesmo tempo você também é o campo, e isso quer dizer que você está conectado a tudo, pois não há como separar ondas. O Dr. Bruce diz que em medicina eles não estudam energia, e o motivo disso é porque a gigante indústria farmacêutica vende produtos químicos, e não energia. Mas lembre-se, todos os átomos emitem energia e absorvem energia, e quando duas energias interferem umas nas outras, isso muda a potência de destrutiva para construtiva, como foi explicado lá atrás. Segundo Albert Einstein, o campo é a única agência governamental da partícula. Então a energia e os campos invisíveis moldam a matéria. Logo, você e tudo que está em sua vida é controlado pelo campo. Nós vemos as pessoas como partículas físicas e máquinas, mas isso é ilusão, pois nós somos apenas ondas interativas. E é por isso que uma pessoa pode afetar drasticamente o estado da outra pessoa só pelo fato de estarem dividindo o mesmo campo. Cada célula do seu corpo tem uma tensão negativa dentro e uma tensão positiva fora. Toda célula viva é uma bateria, pois cada uma delas tem cerca de 1,4 volts. E através de treinamento e meditação, você pode focar essa energia chamada Qi e usá-la para se autocurar. Além da proteína, existe uma coisa que é chamada de sinal. Esse sinal pode ser um produto químico, como uma droga, um hormônio, um fator de crescimento, ou o sinal pode ser uma onda vibracional. As proteínas respondem a vibes positivas e vibes negativas. Então até aqui, você já tem conhecimento suficiente para entender como a vida funciona. Como eu já disse, você é feito de proteína, então a energia do seu corpo que controla a proteína é uma força vital, e a nova ciência traz de volta a velha história das forças vitais controlando a vida. Então, quando um sinal se liga a uma proteína, o que acontece com a proteína? Ela se move, isso produz um comportamento. Agora, se você for saudável, o seu comportamento está legal, mas se você tiver uma doença, o seu comportamento não está legal. Só que aí vem uma pergunta: o que pode causar uma doença? De duas uma, ou é a proteína ou é o sinal que não está bom. E existem apenas 3 formas de bagunçar o sinal. O primeiro é o trauma, já o segundo são as toxinas, pois se a química dentro do corpo não estiver boa, o sinal não vai conseguir passar da forma que deveria. E a terceira e última tem a ver com os pensamentos, pois na grande parte das vezes não há nada de errado com o corpo, é simplesmente a mente enviando sinais errados e em momentos errados para o corpo. Então, se você conseguir mudar seus pensamentos, você também conseguirá mudar sua biologia, tanto para o bem quanto para o mal. Então se comprometa a melhorar seus pensamentos, pois a mente é a principal causadora de doenças no mundo hoje em dia.